Olá, pessoal. A gente está para mais uma aula aqui de filosofia para o Enem e hoje a gente vai tratar de Nietzsche, especificamente nessa aula mais curta sobre Nietzsche, porque a crítica que ele faz ao que a gente poderia chamar de moralidade é algo tão avassalador, tão diferente, que é bom deixar o bichinho isolado lá para a gente não ter muita confusão com alguns outros filósofos que a gente pode tratar daqui a pouco, em outras aulas. Vamos logo dar uma olhada no que Nietzsche tem para falar para a gente. Nietzsche, ele é descendente de uma família de pastores, né? O pai dele é pastor, o avô pastor, então, assim, ele foi criado dentro desse meio cristão, ele sabia bem esse meio cristão, ele foi cursar teologia quando ele foi para a universidade, ele era considerado um guri muito precoce, ele foi cursar teologia, depois ele mudou para um campo que na época dele era mais conceituado que hoje, que é o campo da filologia, que é o estudo das palavras, da origem das palavras, né, de como ela foi cunhada, de como funciona. Né? E a época de Nietzsche é uma época em que ela já tinha levantado a bola, né, da ciência, a ciência já tinha se firmado como um conhecimento que produz mudanças no mundo, tendo carro-chefe desde Descartes para cá, de Galileu para cá, a física. Então, era uma época de muito entusiasmo, uma época de que as pessoas estavam muito preocupadas com o futuro, do que pode acontecer, do que vamos fazer. Ou seja, havia um otimismo imenso sobre o que a ciência podia nos proporcionar. Aí Nietzsche foi estudar filologia, foi estudar. Ele ficou empolgado com os estudos da Grécia, que a gente poderia chamar de arcaica, que é aquele período onde tem Homero, onde tem Hesíodo, onde tem os filósofos pré-socráticos. Então, ele foi estudado como essa sociedade vivia, como essa religião trabalhava, essa religião politeísta, como a arte influenciava no pensamento religioso, no pensamento filosófico. Aí Nietzsche estudou todo esse arcabouço, ficou um cara bastante profissional nisso, de como a Grécia era, e esse estudo sobre a Grécia vai influenciar toda a trajetória de Nietzsche. O primeiro livro famoso que ele lançou, se não me engano, é um livro chamado Nascimento da Tragédia, onde ele esboça dois ideais que a gente vai ver agora. Para Nietzsche, a sociedade grega conseguia se contrapor conciliar muito bem dois aspectos que a gente vê hoje como controversos, dá para dizer assim, que era expandido, espelhado, melhor dizendo assim, em dois deuses, em Apolo e em Dionísio. Apolo é o deus do equilíbrio, da ordem, da razão, da racionalidade, né? É o deus bonito, belo, é o filho de Zeus, né? Um dos filhos de Zeus é considerado, o Apolo é o deus que seria onisciente, porque ele é o deus que dava a sabedoria por oráculo de Delfos, inclusive. E Dionísio era um outro aspecto contrário, dá para dizer assim, que era o deus do vinho, o deus do desequilíbrio, da desmedida, da híbris, é o termo grego para isso, da desproporção, né, da fuleiragemzinha. Então, a gente pode dizer que razão e emoção e sensação eram contrapostos muito bem nos gregos, né? Tanto é que o culto a Apolo e o culto a Dionísio eram em épocas distintas, um no inverno e outro verão, e, e os gregos sabiam contrapor bem isso. Era um culto que dá origem ao que a gente chama de bacanal, porque Dionísio em Roma vira Baco, era aquela festa, bebedeira, o, a euforia, né? Enquanto o Apolo era sempre aquele algo regrado, medido, organizado, ou seja, havia uma contraposição entre mente e corpo mais organizado, né? Na verdade, uma conciliação bem entre o que a gente poderia chamar de mente e corpo. Então, para Nietzsche, Sócrates vai ser o cara que vai criar uma linha de pensamento que vai desvincular ou vai desviar tudo que a cultura grega tinha produzido até então, que era considerado para Nietzsche algo bem feito, que Sócrates ele vai pensar um ideal de homem que é um homem racional. O homem é a sua alma.
partir das concepções que Sócrates vai levantando, o homem que se torna a sua alma, o seu pensamento. O homem não é seu corpo. O corpo é algo destinado àquilo que é passageiro, né, que se definha com o tempo, e Sócrates cria a ideia de alma propriamente dita. Os gregos não tinham essa concepção de alma como Sócrates explana, né? Então, Sócrates cria uma espécie de revolução racionalista na filosofia. O homem é a sua mente, não no sentido como a gente entende hoje, mas aquela espécie de alma que dura, né? E Platão, como discípulo de Sócrates, fundamenta isso muito bem com aquela divisão entre o mundo das ideias e o mundo sensível. A alma vem do mundo das ideias, onde ela conheceu o perfeito, o eterno e imutável, encarna no corpo, que é imperfeito, passageiro. Então, o ser humano é o tempo todo viver nesse conflito, e a tentativa do tempo todo do corpo, que é da mente, perdão, da alma, domar o corpo. O corpo é algo nocivo, é visto como algo ruim. Mesmo que, quando na concepção platônica, por exemplo, de amor, o amor começa com algo corporal, né? Você pode encontrar isso no Banquete. Então, para Nietzsche, quando essas ideias platônicas, que aumentam ainda com os estoicos e epicuristas, né, dessa dimensão de que o homem, por exemplo, no estoicismo, o homem é basicamente a sua mente, né? O corpo atrapalha o homem de julgar. Quando encontra o cristianismo absorve essas ideias, e Nietzsche vai chamar o cristianismo de o platonismo para o povo, porque o povo vulgo, a população, não teria acesso ao pensamento de Platão, mas o cristianismo traz essas mesmas ideias de que o corpo é algo passageiro, que está aqui, a vida é passageira, a alma é algo que dura e vai para o lugar perfeito, imutável, ou seja, as pessoas passam a desprezar esse mundo e essa vida terrena para viver pensando numa vida para além desta, um além-vida. E nos estudos de Nietzsche, ele percebeu uma coisa muito interessante, que era acerca dos valores. Na Grécia arcaica, o que era considerado bom? O bom. A gente sempre questiona, né? Em ética, o que é bom, o que é bom e o que é ruim. O bom, para o grego, é aquele que é o forte, o corajoso, o vigoroso. Isso resplandece até na compreensão física, né? Eles gostavam muito de atividade física, de atletismo. Chegava ao cúmulo da eugenia, né? De jogar as crianças que tivessem algum defeito fora, para a morte, assim que nascia. E justamente o fraco é aquele ruim, o medroso, o humilde. O bom do grego, ele era orgulhoso, ele gostava de expor sua grandiosidade pela honra, pela glória. Os gregos tinham campeonatos, tinham Olimpíadas, ou seja, isso era algo vigoroso dentro da cultura grega. Isso funcionava muito bem, isso era uma espécie de demonstração, a celebração daquilo que é forte, segundo Nietzsche. E para eles, o judaísmo, o cristianismo, essa junção, né, que é o cristianismo, fez uma inversão dos valores. Aquilo que era bom para os gregos antigos decai e vira o fraco, o ruim. E o que era fraco para os gregos tem uma ascensão e vira o bom, né? Ou seja, o bom é o fraco, é o humilde, é aquele que sofre, né? Bem-aventurados, é aqueles que sofrem. Tem tudo isso, essa comoção em cima do fraco na Bíblia, né? E o forte, justamente, é aquele que oprime, aquele que comanda o rico, né? Mais fácil um pobre, um camelo passar num buraco de uma agulha do que o rico entrar para o reino dos céus. Ou seja, todo aquela força, aquele vigor, aquela demonstração de força que os gregos admiravam, passa a ser tomada como ruim, e o humilde, aquele fraco, o aleijado, né, o doente, o que chora, o que sofre, é tido como bom, porque no final, no além-vida, essas coisas vão ser invertidas novamente, porque o fraco, o ruim, o humilde, né, o humilde, ele vai encontrar o reino do céu, ou seja, vai para o lugar eterno, imutável, bom, que ele não vai sofrer mais, enquanto aquele que foi forte, que oprimiu, que fez o que queria na vida, ele não tinha certos limites,
ele vai encontrar a punição. Ou seja, há uma ideia de pecado que favorece aquele que trata a vida como uma passagem apenas, que tem que ser cumprida através de regras. Que essas regras são as regras de Deus, né? Então, pecador é aquele cara que quer curtir a vida, né? Beber demais é pecado, inveja é pecado, orgulho é pecado, né? Gula é pecado, ou seja, tudo você não pode, é uma vida de punição, uma vida de restrições. E a punição máxima a gente pode ver que é o inferno dentro dessa liturgia, dessa organização que o cristianismo fez a partir das ideias platônicas, segundo Nietzsche. Ele culpa Platão o tempo todo disso. Então, há um surgimento de dois tipos de moralidade, segundo Nietzsche, né? A moralidade cristã, ela tem uma tendência a nivelar tudo por baixo. Se eu não me engano, ele usa uma metáfora que eu acho que é chinesa, de dizer que todo prego que se destaca, né, tem que ser martelado, né? Você martela os pregos todos, se tiver um ainda sobrando, você bate nele para ele rebaixar. Ou seja, a ideia de que o destaque, a individualidade, a grandiosidade é algo ruim, né? Ser orgulhoso é algo ruim, né? Ser algo que explana, que bota para fora essa vontade de potência, como chama Nietzsche, né? Essa vontade de poder se expandir, é algo ruim, né? Por exemplo, se você diz assim, ah, fulano é um bom trabalhador, o cara vai dizer, não, eu sou mais ou menos, ele nunca vai dizer, ah, eu sou bom, sei fazer isso. Porque a moralidade cristã que entrou na nossa cultura com força, ela meio que nos proíbe de aceitar que nós podemos ser bons em alguma coisa. Nós podemos viver nossas grandezas de alguma forma. Então, para Nietzsche, é preciso uma transformação dos valores. Ele chama de transvaloração. E aí surge a ideia do Ibamensch, que é o além do homem. E é muito mal interpretada, né? Porque o termo Ibamensch, traduzido no literal, seria uma espécie de super-homem. Então, as pessoas acham que Nietzsche agora quer um cara que voe, um cara que não, ou então um cara que seja perfeito. Não é essa ideia de perfeição, não é isso. Não tem nada a ver com isso, né? A ideia do Ibamensch, né, que ele diz assim, que o homem, no livro dele chamado Assim Falava Zaratustra, ele vai dizer, o homem é uma corda esticada entre o animal e o Ibamensch, o super-homem, o além do homem. Ou seja, o homem é como se fosse uma corda que está a caminho, ele está no meio termo entre o animal e o além do homem. O além do homem é justamente essa afirmação pela vida. Em vez de você viver tolhendo-se, porque a moralidade cristã mandou, você inverte novamente os valores cristãos e coloca uma métrica para dizer o que é certo e errado. O que é certo e errado, segundo Nietzsche? Qual é a métrica? A vida. A vida determina o que é bom e o que é ruim. É a vida, o viver. Nisso, viver plenamente, aceitar a vida como ela é sim praticar um ato interessante em termos éticos, né? Então, caminhar para o super-homem. Ele não define o que é o super-homem, propriamente intuitivamente, o além do homem, chega a definir, mas diz justamente esse homem que está por vir. Ele meio que profetiza um homem por vir, que virá, uns tipos de homens, que é justamente esses que vão se livrar desses valores que nos enraizam de não viver, que negam a vida, para valores que afirmam a vida. Nietzsche, no livro Gaia Ciência, inclusive, ele tem uma metáfora que ele escreve como se fosse uma literatura, aí pergunta assim na literatura, né? Se o cara tá um dia chega uma espécie de, ele usa o termo daimon, seria em grego demônio, uma espécie de espírito, chegasse em você, um anjo, um gênio da lâmpada, qualquer coisa que você possa pensar, chegasse em você e dissesse, olha, a sua vida, do jeito que você viveu, até hoje, vai se repetir do mesmo jeito, sem tirar nem pôr, infinitamente. Aí ele pergunta, você amaldiçoaria ou
exaltaria esse Deus, esse gênio, esse anjo. E se você xingaria esse anjo, é porque provavelmente sua vida não foi boa. Você não quer que seus atos se repitam. Então, para ele, você tem que viver sua vida como se cada ato fosse digno de ser repetido indefinidamente. Sua vida é uma espécie de tentativa de mudar a vida de um plano simplesmente ético para um plano estético, artístico, né? Sua vida tem que ser bela e boa a ponto de ser repetido indefinidamente, que é a ideia do que ele vai chamar depois do eterno retorno do mesmo, o eterno retorno. Nietzsche vai afirmar essa ideia de transvaloração também a partir daquela ideia do que também é mal interpretado, que também está no Zaratustra, no Assim Falava Zaratustra, que é a ideia de que ele diz que Deus está morto. Há pessoas que tentam interpretar de vários modos isso, mas o que fica claro é ele dizer que o Deus está morto porque nós, como seres humanos, viemos matando a religião desde da exaltação da ciência. Se você está doente, por exemplo, você faz uma reza, uma oração e toma uma aspirina, se você está com dor de cabeça, um dipirona, ou o que seja. Ou seja, você confia na ciência, nos cientistas, e Deus fica em segundo plano. Ou seja, aos poucos você foi matando Deus. Né? Para Nietzsche, a religião, no final das contas, fica como uma espécie de muleta ao qual o homem se apoia apenas quando se sente fraco. E ele se sente fraco por quê? Porque ele vive muito bem com a ciência, vive a vida dele cotidiana, vive bem, mas em alguns momentos onde a existência pesa, ele se sente fraco justamente porque ele ainda está ancorado naqueles valores que negam a vida. Por isso que ele precisa se livrar desses valores antigos para caminhar em direção do para além do homem, da afirmação da vida, de viver a vida como algo realmente interessante de se fazer. Por isso, o Nietzsche é algo difícil de aceitar. Ele é um dos caras que a gente vai voltar a tratar os conceitos dele como o pai, um dos pais, um dos influenciadores do existencialismo, né? Porque um dos caras que funda, o outro influenciador do existencialismo, leu bastante Nietzsche. Um outro cara da mesma época, então o pensamento deles acabam colidindo, confluindo, em certo sentido. Mas a ideia de Nietzsche é que o cristianismo é um grande mal para a sociedade, porque ele negou a vida, ele se enraizou dentro da nossa sociedade de uma forma que a gente não conseguiu se livrar deles ao ponto de viver a vida como ela é. A gente vive a vida em troca de uma recompensa para além do outro mundo. No outro mundo, o céu é uma espécie de suborno, né? Você é bonzinho não porque você quer, mas você é bonzinho porque pode ser recompensado. Você não vive sua vida como você quer, porque você acha certo, mas é com medo da punição. Ou seja, esses valores, essas ideias que se enraizaram no nosso cotidiano, na nossa cultura, deixam que a gente não viva a vida como ela é, a gente não aceite a vida como ela é. E para Nietzsche, a aceitação da vida como ela é fundamental, com todas as dores, com todas as partes ruins. Né? A vida não é para ser vivida como uma idealização, mas como algo concreto, né? Com todas as coisas péssimas que podem acontecer, com todas as coisas boas que podem acontecer. Isso é uma ideia, mais ou menos, que a gente vai tratar do Nietzsche. Então, em outro momento, quando a gente for tratar do existencialismo, a gente volta a tocar no Nietzsche. Próxima aula, a gente vai falar de umas filosofias éticas mais contemporâneas para encerrar o conteúdo propriamente dito sobre ética. Então, um abraço e até mais.